Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast, o seu podcast La Gringa, onde nós estamos sempre buscando trazer convidados especiais, pessoas que fizeram diferença e ainda fazem na nossa geração aí. E hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, o Moisés Gama. Ele é cantor, compositor e é um instrumentista, um músico assim, top dos tops. É um ótimo guitarrista e gravou muita coisa legal aí. Eu queria que vocês pudessem conhecer um pouquinho o Moisés Gama. Boa noite. É uma honra para mim, né, estar aqui nesse podcast. Me sinto muito honrado em estar com vocês aqui e compartilhar muita coisa boa nessa noite. Com certeza. Moisés, já que você falou em compartilhar muita coisa boa, vamos falar um pouquinho como que a música, como que começou essa questão da música assim na sua vida. Fala pro pessoal um pouquinho, vamos deixar o pessoal mais a par disso tudo aí. Então, tudo começou por volta aí dos 17 anos, 18 anos. Eu vivia na igreja como um adolescente assim, comum. Nunca me preocupei em tocar instrumento nenhum. Até que um belo dia um irmão, um pastor que até hoje está com Cristo, né, está dormindo em Cristo, e ele me chamou e falou assim: rapaz, você precisa aprender um instrumento. E eu falei com ele assim: rapaz, aprender qual é o instrumento? Ele falou: eu vou te ensinar violão. E esse irmão, esse pastor, ele me passou 3 acordes, eu me lembro como se fosse hoje, né, no campo harmônico de Sol maior, e ele me passou Sol, Dó e Ré. E me ensinou uma música que é um clássico aí, né, de muitos anos: Deus é tão bom. Deus é tão bom, aleluia. Rapaz, e depois disso esse irmão viajou. Viajou e ficou 30 dias fora. E aí eu fiquei: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E aí, cara, eu comecei a clamar ao Senhor, pedir, né, mais sabedoria. Comecei a conversar com alguns amigos que tocavam. E aí a coisa foi fluindo, foi fluindo. E eu me lembro que um dia eu fiz um desafio com um amigo meu. Eu falei assim: rapaz, eu vou aprender a solar a guitarra em 30 dias. Sabe aquela coisa de adolescente? Ele falou assim: ah, tá bom, é muito difícil. Rapaz, e aí tinha uns eventos em Campos, isso há 30 anos, agora você vai descobrir a minha idade. Olha aí. Isso há uns 30 anos atrás, tinha uns eventos em Campos, no Parque Alberto Sampaio, e entre os artistas que tocavam lá, Grupo Ragos, Banda Êxodo, Arte Final, Novo Som, Semeando. E aí a gente ia nesses eventos e eu ficava sempre perto do guitarrista, né? Rapaz, e aí chegava em casa, eu sentava na beira da cama, pegava ali um violãozinho velho e cumpri o propósito de 30 dias. Com 30 dias eu já estava solando, fazendo o solo de uma música. Caramba. E foi uma experiência muito legal, assim. Meu amigo na época, até o nome dele é Luiz Carlos, e ele falou assim: rapaz, não é que você conseguiu mesmo? E aí a gente foi embora e estamos aí até hoje, graças a Deus. Já gravei, como você falou, já participei, né, de muita coisa legal e estamos aí. Pensa. E Moisés, já que você falou um pouquinho dessa questão da primeira experiência, como que foi a questão do seu primeiro instrumento? Você falou que estava com um violãozinho velho lá fazendo de guitarra e tal, mas conta um pouquinho. Assim, eu acho que é importante nesse momento você, pô, meu primeiro instrumento, e ainda mais, o meu caso foi um pouquinho assim também. Eu comecei a tocar baixo, mas no violão. Então, tipo assim, você tocar em outro Legal. instrumento, sendo que você gosta do instrumento, como é que foi isso? Fala um pouquinho. Então, na minha época uma guitarra custava uma fortuna, né? Hoje a gente tem acesso a instrumentos chineses, né? Asiáticos aí que são mais em conta. Mas na minha época, cara, era muito difícil. E eu sou filho de uma viúva pobre, minha mãe ficou viúva, eu tinha 5 anos, né? E mamãe ainda tinha mais, estava esperando uma criança e mais 4 filhos. Comigo, né? Eu era mais velho. E aí tudo foi muito difícil pra gente. Mamãe teve que trabalhar, né, de doméstica. E cara, quando eu comecei a tocar, eu me lembro que mamãe
eu comecei, mamãe, eu preciso de uma guitarra, mamãe, eu preciso de uma guitarra. Meus amigos têm guitarra e eu não tenho. E aí a minha mãe fez um sacrifício, cara. Eu não esqueço disso, marcou minha vida. A minha mãe comprou uma guitarra Rei dos Violões para mim. Minha primeira, o braço da guitarra era grosso demais. Mas assim, foi a minha primeira guitarra. Mas agora você vai lembrar, a Tonante, né? Tonante. Tonante era o nome fantasia, mas era Rei dos Violões. E aí, cara, foi a minha primeira guitarra. E depois eu comecei, troca, dar uma volta, até chegar numa guitarra melhor. Mas o meu primeiro instrumento foi uma guitarra Rei dos Violões, onde tudo começou. Suado. Suadinha demais. E experiência com banda, Moisés? Quando que começou isso? Você ali já estava trocando, né? Já estava trocando os instrumentos e tocando também os instrumentos. Como que surgiu essa oportunidade assim, de estar numa banda? Como que aconteceu isso? Então, eu congregava numa igreja em que tocava eu e esse amigo meu, né? A igreja não tinha bateria, tinha só pandeiro. E aí eu comecei a desenvolver, naturalmente, né, que você começa a desenvolver, você já começa a buscar novos horizontes. E aí eu conheci a Igreja Batista de Eldorado, e aqui tinha uma banda chamada Banda Gênesis. Tinha duas bandas na época, que era o Louvores de Cristo, né? E a Banda Gênesis. E tava precisando de um guitarrista na Banda Gênesis. Aí, quando o pessoal me viu tocar pela primeira vez, falou, rapaz, toca com a gente e tal. E aí, começamos a ensaiar. Foi um tempo muito legal com a Banda Gênesis. A gente rodava muitas igrejas aí no interior de Campos. Foi uma experiência muito boa. Qual era a formação dessa banda aí? Fala pra gente para ver se tem alguém aí que a galera... Rapaz, meu Deus. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que até o seu pai participou dessa banda. Tocando violão ou contrabaixo, foi um negócio assim. Mas eu lembro que no teclado era Marquinhos, Pastor Edivaldo no baixo. Meu Deus, eu na guitarra. Marquinhos fazia teclado, né? Bateria, na época era o Carlinhos, que ainda era criancinha ainda. No vocal, Greci, Aurecil. Mas quem, meu Deus, me ajuda a lembrar. Cria do Eldorado mesmo. Meu Deus, Greci. Era a gente, isso mesmo. Eu creio que eu não esqueci de ninguém, não. Era o back vocal da banda. Meu Deus, faz muito tempo, cara. Moisés, você... A gente sabe, eu sei, né, que você é compositor. Uhum. E eu sei também que muitas canções suas estão espalhadas por aí, né? Várias pessoas já gravaram, alguns já regravaram, né, coisas que você também gravou e tal. Como que começou essa questão da composição? Foi naturalmente assim também, igual a tocar? Como é que foi isso? Rapaz, foi algo muito incrível, assim. Na banda Gênesis começaram a vir as primeiras composições, né? A gente começou a tirar um som muito legal na época, e aí veio a necessidade de umas músicas inéditas. A gente começou a participar de alguns festivais, que naquela época é até uma coisa legal, que a gente podia resgatar para os nossos dias. Tinha muito festival de música, Itaperuna, São Fidélis, até mesmo em Campos. E aí, na banda Gênesis começaram a vir as primeiras composições. Então foi assim, uma experiência muito legal. Tinha composição que eu olhava assim e falei, isso não tem nada a ver, embolava, jogava fora. Mas algumas, cara, marcaram época. E tinha uma canção que mais ou menos assim: pense bem, em Cristo você pode se encontrar, você pode sua vida mudar. Pense bem, Jesus te ama. Uma música bem evangelística, e aonde a gente tocava essa canção, pessoas vinham para Jesus, muita alguém coisa gravou, legal. Não gravou? Teve um irmão que gravou, eu não me lembro bem o nome desse irmão agora, porque faz um bom tempo, mas agora tem uma banda até de pagode gospel que está fazendo essa música, meu amigo Claudinho, legal, da Congregacional aqui de Guarulhos, está fazendo
essa música num pagodão legal, tá muito maneiro. E você falou sobre a composição. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Só pra situar, essa época já da composição e tal. Rapaz, eu já estava caminhando aí para 20 anos, 21 anos por aí. Bacana. E você falou dos festivais, eu cheguei a pegar um pouquinho disso de festival, né, da primavera, que não era, assim, não sei se o que vocês tocavam era mais de cidades, né, o de vocês. A gente se deslocava para algumas cidades e era muito legal, cara, muito jovem, vinha gente de vários lugares e era assim um negócio muito legal. Eu tive a honra de ganhar um festival tocando guitarra. A gente fez um instrumental em cima daquela música Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, né? Fizemos aí um instrumental e a gente tirou o primeiro lugar, foi uma experiência assim muito boa mesmo. Rapaz, o único festival que eu participei na minha vida foi de embaixadores e a gente não ganhou. Fica aí, ó, experiência ruim, um trauma. Rapaz, eu participei de bastante. A gente ganhou alguns aí e tal. Era bacana. Muito bom. Era bacana porque, tipo assim, você não via aquele negócio de, tipo assim, disputa. Era uma disputa saudável. Era uma disputa, tipo assim, eu quero ganhar e tal. Mas não era aquilo, pô, não ganhei, e ficar chateado porque o outro ganhou. Era muito legal. E era o network de antigamente também, né? Isso aí, né? Mas nessa época já tinha galera gritando marmelada. Olha aí, ó. Olha a polêmica aí, ó. Tinha esse negócio da turma gritando sempre marmelada, tem, né, cara? sempre tem. Principalmente quando era um grupo da igreja que ganhava, da igreja local que estava recebendo o festival, aí a turma não perdoava. Mas a gente sabe que Deus conduzia, né, essas coisas e era bacana. A gente fazia para adorar o Senhor com o maior prazer. Moisés, falamos já do Moisés músico. Assim, não falamos tudo, mas falamos como você começou. Falamos do Moisés compositor um pouco. E agora vamos entrar um pouquinho no Moisés ministro, adorador. Eu tive a honra, né, de participar do seu ministério ali, tocava baixo, a gente fez algumas gravações no Circo da Vida, época boa também. Época boa. Mas conta um pouquinho, como que era essa questão de tá indo ministrar nas igrejas, levar suas canções, né, que eu lembro que a gente ministrava bastante, e com a família também, que era uma coisa que você prezava muito levar a esposa, que participava, mas levava os filhos. Conta um pouquinho de como começou o ministério, Moisés Gama, e um pouquinho das gravações também. Amém. Foi um tempo assim de muito desafio, sabe, irmãos? Porque quando a gente faz algo realmente para Deus, a gente se depara com muitos obstáculos, né? E a gente sabe que realmente não é fácil. E quando envolve família, né, a gente acaba tendo estresse, né? Às vezes você tem que esperar alguém que está se arrumando, alguém que vai sair. E na maioria das vezes era aquele corre-corre, a gente saía pegando músicos para... às vezes em cima da hora, tinha que chegar na igreja para ligar tudo, mas a gente nunca perdeu aquela questão do amor, né? Por aquilo que a gente fazia e continua fazendo, né? A gente sempre fez, mas foi assim uma experiência muito legal. Eu sempre fui muito tímido para lidar com o público, né? Ainda sou. Eu nunca gostei assim de estar em frente de holofotes, de câmeras. E Deus começou a tratar isso na minha vida no início do meu casamento, quando a gente teve que realmente ali atender um chamado do Senhor. Começamos numa igreja pequena, tudo começou dentro da igreja, né? Porque a gente entende, irmãos, que o Senhor ele veio edificar a igreja. Está escrito, né? O Senhor veio edificar a igreja. E tudo que nasce dentro da igreja permanece. E nosso ministério começou dentro da igreja, a gente começou ministrando, e aí sempre tem aquele convite, né? O irmão manda uma carta, vai ter uma festa na igreja. Aí a gente foi, ministramos louvor, e aí começaram os convites. Aí veio aquela ideia de montar uma banda, e a gente pensando, meu Deus, como é que eu faço?
e agora? A gente precisa montar uma banda, a gente precisa correr atrás de músicos, né? E aí a gente começou a contar com alguns músicos, até mesmo da nossa congregação, e é muito difícil, porque às vezes a gente precisava sair com o músico, mas o músico já estava na escala da igreja. E aí, rapaz, às vezes a escala mudava em cima da hora, ela aquele corre, e agora como é que eu faço? Eu preciso conseguir um baixista. E pasmem vocês, a gente já saiu às vezes para ministrar faltando músicos. E quando a gente chegava lá, Deus preparava alguém que tocava com a gente assim como se já conhecesse tudo. E uma experiência que me marcou muito foi uma igreja que a gente foi aqui em Campos, e a gente estava com desfalque de alguns músicos, e entre eles um baixista e um tecladista que não puderam ir com a gente, mas alguns irmãos escutaram, vieram maravilhados no final do culto compartilhar com a gente que eles ouviram som de contrabaixo e de teclado tocando, e ali a gente entendeu que naquela noite os anjos do Senhor ministraram com a gente. Então são experiências assim que a gente vai levar para o resto da vida no ministério. Com certeza. E Benção, basicamente né, assim. Às vezes a gente fica muito preso em quantidade, né? Mas às vezes são esses detalhezinhos que fazem toda a diferença. Às vezes a gente está preocupado, vou ter uma banda top ensaiada, mas que não tá na mesma visão, de repente, né? E às vezes está lá você e sua esposa na visão, num propósito, e as coisas fluem, né, cara? A gente vê o exemplo de Jesus, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 que ele podia contar, né? Então muitas vezes você se preocupa, às vezes Deus quer você num violãozinho, né? Num carrom, e às vezes você deixa de atender uma agenda porque não tem um músico para ir, aí você liga pro pastor, pastor, não vai dar pra gente ir. Um conselho que eu te dou, vai que Deus vai te honrar. Seja com violãozinho, seja um teclado e voz, um violão e carrom, mas que o seu compromisso seja sempre com as almas. Porque alguém vai ser impactado com a tua adoração, alguém vai ser tocado. E é muito gratificante quando termina o culto, que vem sempre uma pessoa e fala assim, olha, eu vou orar por você. Quando você estava louvando, Deus me curou, Deus me libertou. Teve uma igreja que a gente foi ministrar, que aconteceu algo interessante. Depois do culto, depois do louvor, da pregação, uma irmã procurou minha esposa e falou, me leva até o seu esposo. Aí a minha esposa trouxe ela e falou, olha, eu estava já há vários meses sem poder levantar o meu braço. Eu estava com uma inflamação no ombro muito grande. E na hora da adoração eu levantei meu braço pela fé, e agora eu estou levantando meu braço. E ela levantava o braço até no alto, e ela chorava, ela alegre. E a gente pôde ver ali que realmente a gente estava levando a presença do Senhor, a glória de Deus. Yes. Moisés, como foi? Eu imagino que, querendo ou não, é um sacrifício. Eu sei que você é um músico, assim, todo mundo que para ver Moisés tocando guitarra, baba. Se for guitarrista, qualquer pessoa, se for guitarrista, se for baixista, ver o cara tocando assim vai babar. Então, como foi, cara, largar um pouco isso, né? Eu sei que você não largou completamente, porque eu lembro que você imprimia uma identidade muito própria, que era de ministrar, mas também tá ministrando na guitarra, então isso era bem legal. Mas eu acredito que em algum momento isso na sua cabeça deve ter sido um pouquinho ruim, assim. Porque querendo ou não é um sacrifício, né? Você largar de ser o Moisés músico, o Moisés que tinha aquele momento para solar, para se expressar ali com o instrumento, e o Moisés ministro que era um pouquinho tímido ainda e tal. Tava iniciando. Como é que foi essa briga? Teve isso, não teve? Conta pro pessoal um pouquinho. Não, realmente teve. É porque você, querendo ou não, você vai ter que abrir mão um pouco do instrumento, né? Porque não tem como você cantar ali. Alguns músicos até conseguem fazer isso. Eu admiro muito o Marcos Salles, que o camarada canta, ministra, tocando contrabaixo. Mas eu ainda faço isso. Eu saio hoje com o pessoal chama de power trio, né? Uhum. Eu na guitarra, um batera e um baixista. E a gente faz assim super bem.
mas tem detalhes que eu gostaria de aplicar naquela hora, né? Um detalhe de um delay, um slidezinho de guitarra, uma frasezinha que não tem como, você acaba perdendo. E quando você começa a se dedicar a uma coisa, automaticamente você tem que abrir mão de outra. Às vezes preparando um sermão, preparando uma playlist, né, para passar para o pessoal. Então eu fui perdendo um pouco dessa questão de guitarra, daquele músico. Eu paguei um preço assim, um pouquinho alto em relação a isso. Hoje eu estou saindo assim, mas ainda sinto falta de um guitarrista. E sempre que eu posso eu levo um guitarrista. Tem alguns amigos aí, o Matheus, que sempre sai comigo. Eu tenho o Vivinho, inclusive o Vivinho é um excelente guitarrista. Vai estar comigo agora num happy hour que a gente vai fazer em frente ao Hudson. Então, até mesmo porque a gente que ministra louvor, chega uma hora, cara, que você tem que ir ministrar alguém. Às vezes Deus te entrega uma mensagem, Deus fala, sai daqui e vai lá e ministra sobre aquela pessoa que ela está precisando de um abraço, ela está precisando de uma palavra. E aí você tem que deixar o instrumento, não tem como. Então já teve momentos de eu deixar a guitarra e ficar só baixo e batera segurando. Então realmente acabou perdendo um pouquinho. Mas sempre que dá eu tô lá ralando, tô treinando, tô tirando umas escalas, uns arpejos, não paro de estudar, estudo até hoje. E até mesmo a questão que às vezes para um músico ele te vê como um ministro é um pouco difícil, né? Às vezes o cara, pô, Moisés, você é guitarrista e cara, eu não te vejo fazendo outra coisa. E teve muito isso também, a questão porque acaba que é o que você falou, você perde um pouco. Porque o Moisés, músico, é o dia todo comendo guitarra ali, né? Literalmente. Já o Moisés, ministro, ele vai se dedicar um pouquinho ao instrumento, mas vai se dedicar mais na base ali. E você acaba perdendo a mobilidade, né, e tudo mais. E às vezes a galera acaba falando, pô, Moisés, mas só seu negócio é guitarrista e tal, foca nisso. Houve muito isso? Eu imagino que... realmente houve. Teve até um lance interessante, eu fui tocar numa igreja e eu levei um guitarrista amigo meu comigo, o cara toca muito. Você tá falando que eu toco bem, mas se você viu o camarada, você vai ver que ele toca muito mais do que eu. E aí eu tava ministrando louvor e nesse dia eu levei um power trio comigo, só que eu fiquei só ministrando e esse rapaz tocou guitarra. E no final eles fizeram lá uma improvisação, fizeram um pós-lúdio. E aí ele falou assim, toca um pouquinho, Moisés, passou a guitarra para mim. A galera que estava com ele veio para mim, eu falei assim, que isso, galera? E, rapaz, nós queremos pegar aula com você. E eu falei assim, pô, mas o cara toca muito mais do que isso, mas nós queremos pegar aula com você. Porque querendo ou não, a gente não perde o feeling, né? Aquela questão da experiência musical, aquela bagagem que a gente tem. Mas assim, algumas pessoas perguntam, rapaz, e a guitarra, como é que tá? Parou de tocar? Tá treinando ainda? E a gente acaba dando aquela vontade de voltar. Às vezes eu cobro até alguns amigos meus, rapaz, quando você sair para ministrar aí, pô, me leva na guitarra para matar a saudade. Querendo ou não, né, você hoje em dia ainda mais isso. Hoje em dia a gente tem muito do que o que a gente vê, a gente já associa. Então, por exemplo, se eu estou vendo o Moisés ministrando, eu não consigo olhar o Moisés guitarrista, então nem penso, nem lembro. Então acaba sendo mais natural, né, isso. E às vezes também achar o que você nem quer também, né? Às vezes acontece também. É verdade, mas a gente sempre separa ali um tempo na música pra gente soltar o dedo ali. Porque eu separei até um texto aqui, 2 Reis 15, tem um texto interessante. Queria até mandar essa aí para os músicos, você receba no teu coração. Teve uma batalha ali, né, de alguns reis, e Josafá estava no meio, e eles foram consultar o profeta Eliseu, para que orasse por eles, para que Deus sempre conduzia, o povo vai vencer, vai perder, e quando Deus falava, vai ganhar a guerra, eles iam com essa certeza e ganhavam mesmo, porque foi Deus que falou. E aí, olha o que o profeta pediu, 2 Reis 3,15, ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor.
Isso aqui, sabe, me prende muito na questão da musicalidade quando você toca para Deus principalmente. Eu sei que tem pessoas, talvez pessoas que estão me ouvindo, que você ainda não toca numa igreja, talvez você é um músico secular, mas quando você toca para honrar o Senhor, das suas notas ali sai unção, Deus usa aquelas notas. Então eu sempre separo, mesmo ministrando louvor, eu sempre separo a minha hora que eu vou para frente e começo a ministrar na guitarra mesmo. Ligo o meu pedal de distorção e rasgo o dedo mesmo ali na adoração, eu choro, eu oro e eu vejo que a igreja recebe. Então esse lado de guitarrista eu ainda continuo explorando. Cara, Deus. você falou uma coisa que, tipo assim, eu não sei se é uma coisa da época, mas eu sempre carrego um pouco disso também, da questão de o meu instrumento ser um instrumento que vai abençoar pessoas. Então, às vezes tá lá o cara, o ministro falando e tá ali um instrumentalzinho e cara, às vezes eu também gosto de fazer isso, de fechar o olho Glória a Deus. e levar essa adoração que você está falando, a adoração Sim. que é profética, né? Profética, adoração profética. E hoje em dia eu não consigo ver tanto isso, assim. E aí foi onde eu falei, eu não sei se é uma coisa da nossa época, da nossa geração, né? Que eu tô aí um pouco nessa geração, tô nos coroas aí. E eu não sei se é desse período que a gente vivenciou, mas eu acredito que não deve ficar, né? Se é uma coisa desse período, eu acho que não é uma coisa que deve ficar para sempre. Eu acho que a gente precisa trazer para hoje. Resgatar isso. Eu lembro de cenas que, tipo assim, eu largava o instrumento e ficava chorando do lado da caixa de baixo gigante, Forte, assim. muito forte, é isso aí. E hoje em dia não, a gente quer ver pessoas que estão ali, às vezes, levantando. Não, eu toco muito, aí vai lá pra frente pra levantar a si mesmo, né? O que acontece, João, você tocou num ponto aí, né? Muito desafiador. Porque existe uma profecia para os últimos dias, e a gente precisa estar muito focado nisso, é que os homens seriam amantes de si mesmo. Né? Deus não está buscando uma performance, Deus está buscando um adorador. E quando a gente entende isso no nosso coração, a gente entende que existe alguém maior do que a gente que está ali recebendo adoração, a gente clama para que uma fumaça nos envolva e no meio da glória ali só apareça Ele. Porque quando a unção sai do seu instrumento, o que as pessoas sentem não é o Jonas tocando, nem o Moisés tocando. O que as pessoas sentem realmente é a unção de Deus, é Deus tocando. Agora, quando eu toco simplesmente para mostrar que eu toco bem, para mostrar o meu setting de pedais, a guitarra nova que eu comprei, quando eu treino ali 8 horas por dia para chegar lá e soltar o dedo para mostrar para todo, quebrar tudo, né, acabar com tudo, para mostrar para todo mundo que eu toco bem, a Bíblia vai dizer que isso é um metal que tine, porque não tem amor. E se não houver amor, é barulho, é metal tinindo, eu não sei, sabe, não rompe, não sai dali e a pessoa nem ela recebe nada e nem quem está assistindo ele recebe. E aí é duro que eu vou dizer, mas essa pessoa está perdendo o tempo dela. Sim. Está perdendo tempo, gastando ali 2 horas de adoração, de culto. A gente tem visto até coisas horríveis. Se você entrar na internet, você vai ver músicos no altar, naquele microfonezinho que tem de guia para a banda. Olha aí a polêmica da semana. Um palavrão na hora da adoração. A polêmica da semana aí, Vitor. Então, cara, essa pessoa, uma pessoa que faz esse tipo de coisa assim, ela não está no altar de Deus. Ela não está no altar da adoração. Uma coisa que eu tenho falado muito com o pessoal lá da igreja é que, a gente já falou aqui muito sobre isso também no podcast, é que simplesmente o pessoal hoje não tem o temor que não tinha antigamente, né? E eu falo isso porque eu sou novo, né? Mas eu cresci, eu acho que quando eu estava crescendo, eu já entrei muito novo no ministério, eu peguei um pouco a parte da galera, mas das antigas também, e eu cresci com essa essência.
E Glória a Deus. o pessoal não é muito difícil hoje imprimir isso no nosso povo, que existe um temor, existe algo sobrenatural sobre tudo aquilo que a gente faz, né? E algo que a gente tem estudado muito sobre adoração lá na nossa igreja, e a gente tem estudado com um professor muito bom lá, e ele disse algo que é muito verdadeiro. A Bíblia fala que Deus procura por verdadeiros adoradores. Amém. E se ele procura, é porque não é fácil de achar. Algo que é fácil de achar, a gente não fica procurando. A gente logo acha. Então, quando fala que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, é porque a gente precisa realmente fazer sacrifícios, né? A gente precisa se sacrificar para poder Fazer a diferença. fazer com que Deus nos ache. Tipo assim, eu sou... eu acho assim que a gente tem que pesar muito, porque existe hoje a performance, sim. A gente está trabalhando Sempre hoje existiu. com live, É sempre a gente Sempre está existiu, trabalhando isso com a vitrine, como todo mundo diz. O altar é a vitrine e tal. Então existe isso tudo. Eu não vou chegar lá no altar e simplesmente chegar pensando só no visual, mas eu também não posso chegar e pensar só no lado ali espiritual Tem que também. dar o melhor, né? Eu tenho que fazer esse balanço ainda mais hoje, né? No que estamos avião vivendo. não voa com uma asa só. Isso aí. Tem que ter noção e técnica. Ainda Isso mais aí. no que a gente está vivendo, que é o lado online. Pô, hoje se você parar para pensar, tem a live. Então não dá pra gente ficar meia hora falando amém, 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 amém. Porque, pô, tem gente em casa que às vezes não conhece a mensagem, mas tá ali, tirou um tempinho, pô, vou ver essa live hoje dessa igreja, que não sei quem me mandou o link. E aí a gente tem que pensar no lado técnico também, né? Que é isso, de preparar ali um culto que não seja só para aquele momento ali dentro da igreja, mas a live também, a transmissão. Mas eu acho que assim, existe muito espaço pra gente ter o lado espiritual assim bem aflorado e transmitir isso, né? Acho que funciona mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Eu sou chamado para tocar na festa de um camarada muito importante. E ali, automaticamente eu vou me preparar. Eu vou me preparar a semana toda, eu vou preparar minha roupa, eu vou preparar... Ele vai me passar uma relação de músicas que eu vou tocar na festa dele. Eu vou preparar tudo, eu vou comprar corda nova, eu vou afinar meu instrumento para que nada dê errado. Não é assim? Se você for convidado para tocar na festa do aniversário do prefeito na cidade. Então, trazendo para o meio espiritual, você, quando você sai da sua casa, prepara o seu instrumento, tá? Você está indo adorar na festa de um rei, a pessoa mais importante do universo. Então, eu entendo que você tem que ir preparado. Você não pode simplesmente sair da sua casa e ir para a igreja simplesmente para tocar como se você fosse num lugar qualquer. É a questão que o nosso amado aqui falou do temor. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas estão buscando técnica, mas não estão buscando o Senhor. E quando você não busca o Senhor, eu já falei aqui e repito, é apenas barulho, é instrumento tocando, e só quem vai curtir você é quem está na mesma essência sua. Quem foi adorar vai achar que a guitarra está alta, que o contrabaixo está alto, que a bateria. Mas se você tocar na unção, seu instrumento pode estar alto como for, que as pessoas vão chorar, vão cair no chão, vão adorar. Porque houve um preparo. Antes de sair da tua casa, você colocou o teu joelho no chão, você preparou um texto. Cara, talvez você vai falar assim, pô, que negócio é esse? Você pode sim estudar um texto em casa. E na hora que você estiver tocando o seu instrumento ali, o louvor está rolando na igreja e você citando a Bíblia ali, tocando o seu instrumento, aquele texto que você leu, no mundo espiritual, Deus vai mover alguma coisa vai gerar ali. Entendeu? Tem um exemplo daquele Abraão Laboriel, que é um baixista excelente, né? No nosso meio evangélico aí. E ele ministra no baixo falando em mistério com Deus. Ele ministra falando em línguas estranhas com o Senhor ali. Então é algo muito profundo. Vale muito a pena. Antes de você sair de casa, tira um tempo com o Senhor. Senhor, eu estou indo para a sua casa adorar. Eu estou indo tocar.
O que o Senhor quer que eu ministre, o que o Senhor quer que eu faça. Né? Não é só um ministro de louvor, mas o músico, ele é um ministro, aonde ele está, no espaço dele ali, ele é um ministro. Moisés, vamos voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais sobre... Vamos falar um pouquinho sobre gravação. Bom. A gente tem um público aqui, assim, bem diversificado, né? Então, quanto mais assunto a gente conseguir trazer, vai ser legal. Eu sei que você já gravou, né, alguns projetos seu e também já fez alguns projetos, né, guitarra para outras pessoas. Tinha uma época que você gravava muito com o Marcinho também ali, né? Marcinho, Dedé. Aquela... Gravamos muita coisa junto. E conta um pouquinho dessa época. A época que o Fernandinho estava começando. Olha, esses períodos aí que você vivia mais música, né? Não era tanto assim, um ministério. Conta um pouquinho como é que era pra gente, a gente mais novo também ter assim um espelho de... Rapaz, era muito legal a questão do estúdio, né? O Fernandinho não cheguei assim. O Fernandinho gravou músicas minhas. Lá no início ele gravou umas 2 canções minhas, mas eu não cheguei assim a gravar com ele. Mas eu participei assim com muita gente gravando guitarra, nomes talvez que vocês não conheçam porque foi fora daqui, né, da cidade, mas eu participei com muita gente. Mas essa experiência de estúdio aí é uma experiência muito boa, porque no estúdio você tem uma diversidade muito grande, né, de arranjos. Eu peguei muita coisa dentro do estúdio, muita coisa que eu toco, de experiência, dessa experiência musical aí, eu peguei muito dentro do estúdio, porque a gente produzia um CD de forró, daqui a pouco já aparecia um CD de rock para produzir. Então a gente assim, pagode às vezes. Antigamente era muito isso, né, cara? Os estúdios, tipo assim, não era um estúdio que focava muito num estilo. Hoje a gente vê mais segmentado. Tem um estúdio de Jonas lá que é a vibe meio assim. Tem um estúdio tal que é pra uma parte mais eletrônica. Mas antigamente não, né? Antigamente era o mesmo estúdio, gravava de tudo. O cantor chegava, colocava as músicas assim, e aí a gente se reunia, a canção é essa. E aí, meu irmão, você tinha que ouvir de tudo. Eu sempre fui muito focado, eu sempre escutei de tudo, até hoje. Eu ouço funk, sem brincadeira. Eu estudo funk, groove, rock, jazz, fusion, pop. E isso eu peguei no estúdio, porque você tem que produzir. Naquela época eu tinha que produzir o que viesse. E você que fazia os arranjos da guitarra ou tinha os arranjos da guitarra criava mais? Não, os arranjos da guitarra. Às vezes o estúdio que eu trabalhava, do Marcos Alessandro, ele sempre foi um cara muito musical. Então, tipo assim, eu tinha situações que ele não gostava muito da ideia do solo e ele cantava o solo para mim. Aí eu fazia dentro daquilo que ele cantou, eu botava ali uma linguagem, eu me expressava ali, colocava o meu sentimento, mas dentro daquilo que ele passava. Mas na maioria das vezes, Deus me deu um dom assim, eu sou muito grato ao Senhor, que a música vinha e o arranjo já chegava junto. Aí eu já chegava no estúdio, ouvia a música, chegava, não, depois que produzia tudo, pode soltar aí. 3, 4, a guitarra já vinha os arranjos do solo, base. Engraçado, Moisés, que você começou a tocar assim, com uma idade, podemos dizer, avançada, né, cara? 17 anos. 17, 18 anos, eu não sabia nada de instrumento. E eu tava aqui pensando, eu não tenho certeza, mas seu irmão, pelo menos o Isaac, também começou um pouquinho depois. Engraçado que vocês, bicho, parece que nasceram tocando, cara. Como que é isso? É algo muito de Deus mesmo, porque, sinceramente, como eu falei com você, foram 30 dias de desafio que eu fiz com um amigo meu e a coisa aconteceu. A gente já tem uma veia musical, né? Eu tenho tios que tocam violão, meu avô tocava cavaquinho, violão. Então, assim, a gente já veio com aquela veia, sim. Só que a gente ainda não sabia. De repente aconteceu, a coisa fluiu e Isaac, por exemplo, Isaac é um fenômeno, né, cara? Isaac também já começou já
jovem já, mas hoje você viu o cara tocando. Eu lembro que eu tocava com você, eu tinha uns 17, 18, e ele tava, tipo assim, querendo começar ainda. Dando muita nota fora. E tipo assim, depois de um tempo que ele, não, agora eu voou. Moisés, legal. pegando o gancho ali do estúdio, qual foi assim, no que você lembra, é claro, a maior experiência, o maior aprendizado que você teve dentro de um estúdio, falando assim de gravações? Rapaz, um aprendizado que eu tive, né, cara, é essa questão do companheirismo, né? E eu trago isso hoje até dentro da igreja. Porque no estúdio, cara, você vê tudo mixadinho ali, cada instrumento na sua altura. E isso me tornou muito exigente. Você já tocou comigo, você sabe, quando eu vi um instrumento mais alto do que o outro, pela questão dos anos que eu passei no estúdio. Aí, geralmente o músico não gosta, né? Pô, o cara fica querendo controlar aí o meu baixo, querendo controlar o volume da minha guitarra, mas eu aprendi muito isso, a educação musical. Sim. Sabe? Fazer uma mix, né? Isso, basicamente. limpar a música, fazer aquela música limpinha ali, todo mundo no mesmo nível. Eu acho isso muito interessante. No estúdio, você ouve uma música depois de mixada, você consegue entender tudo que o cantor está cantando. E às vezes ao vivo você não consegue, porque é um músico que ele quer tocar sozinho, ele toca para ele. No estúdio a gente aprende que é um conjunto, né? É igual a uma salada. Ali você corta uma coisa, corta outra, no final dá uma salada só. Então é aquele mix, como você já falou. A gente precisa tentar assim, desenvolver isso. Eu sempre fui muito fã de música americana e você sabe que as músicas americanas elas são muito limpas assim. É gringo. Eu sou fã, escuto até hoje música americana. E eu sou muito fã dos caras. Isso foi um aprendizado muito bom. Para um guitarrista, né? O som que vem do funkeado ali, aquele groove gostoso é muito bom. Eu aprendi não é funk brasileiro isso, não, tá, gente? Só pra deixar claro. Sai pra lá. Sai pra lá, em nome de Jesus. Moisés, e cara, conta agora um pouquinho pra gente com relação à experiência da sua primeira gravação como um ministro. No começo a gente estava batendo um papo aqui, né, que por acaso a gente está no estúdio onde tudo começou, então traz algumas lembranças e tal. Conta um pouquinho pra gente, como que foi essa experiência assim, de vivenciar isso, de ter pessoas, né? Eu lembro que para você gravar na época, era difícil, né? Era um período assim, difícil, complicado, mas Deus foi abrindo portas. Então conta um pouquinho pra gente sobre isso. E também pode meio que deixar um recado pra galera que tá aí buscando fazer algo também. Que eu vejo muito isso no Moisés. Ele tem uma garra pra, tipo assim, correr atrás mesmo e Deus vai abrindo a porta. Então pode também deixar um recado pra galera que tá nos assistindo. Então, tudo começou com uma profecia, né? Um amigo meu, ele até é primo do Ebinho, baterista, o Oséias, lá de Unamar. E ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você precisa gravar um CD. Eu falei com ele, rapaz, gravar um CD é muito difícil, é muito caro. Ele falou, mas você precisa gravar um CD. E aí eu comecei a alimentar aquilo. Sempre foi muito difícil, né? Financeiramente assim, para você gravar um trabalho, você produzir um álbum. Eu já te contei parte da minha história, né? Mas Deus é um Deus que ele abre porta. Quando ele usa alguém, quando ele profetiza, ele vai abrindo as portas. E aí, eu me lembro que tudo começou aqui nesse estúdio, né? O estúdio começou a ser construído e um dia o pastor da igreja aqui, o pastor Fernando, ele chegou para mim e me trouxe dentro do estúdio e falou, rapaz, olha só que legal, cara. Olha só o estúdio que a gente está construindo aqui. Ele me mostrou mesa, me mostrou os monitores, a acústica. Eu falei, pastor, que coisa linda. E rapaz, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, tudo isso aqui é para gravar o seu CD. E aquilo ali, meus olhos enchiam d'água. Eu falei, que isso, pastor? É para gravar o seu CD.
Rapaz, e começamos a produzir o CD. Uma das coisas que me marcaram aqui primeira coisa, na metade do CD gravado, Deus me tocou que Ele queria mudar os arranjos todos das músicas. E eu chamei o pastor que estava produzindo na época. Rapaz, o pastor não entendeu nada. Rapaz, quantas horas a gente já perdeu aqui e a gente vai ter que produzir. Eu falei com ele, pastor, Deus está mandando mudar os arranjos todinho. Foi algo assim que me marcou muito. E entramos mudando. Deus foi me dando os arranjos novos para as músicas. Teve dias, irmãos, que o negócio foi muito difícil. Tá? E fica aí um recado para você que está fazendo algo para Deus. Se prepara que vão vir tempos em que você vai precisar mesmo jejuar, orar, colocar o joelho no chão. Eu me lembro que teve uma música que tem uma mensagem muito legal. O refrão dela diz assim: adorar a ti, Jesus, e não se derramar é impossível. Declarar amor por ti e não renunciar à própria vida não é adoração. Essa música, assim, a gente teve muita dificuldade de fazer a batera dessa música. O Ebinho colocou um arranjo, assim, um arranjo muito difícil. E aí, irmãos, eu me lembro que tinha uma cadeira ali na técnica e a gente entrou literalmente embaixo daquela cadeira. Eu e o guitarrista da época que estava me ajudando, pastor Boris, e a gente botamos o rosto no pó, embaixo da cadeira, e oramos até o Ebinho terminar de gravar a bateria da música todinho. Só assim ele conseguiu. Antes ele não estava conseguindo. E Deus me tocou, começa a orar. Então foi assim, algo que marcou muito a nossa vida no nosso primeiro CD. Foi algo assim. E teve a última música. A gente precisava de uma música, também foi algo que marcou. Eu não posso deixar de contar aqui, tá? Você deve selecionar muito as canções que você vai colocar, porque se elas vão tocar alguém, elas precisam vir diretamente do Senhor, inspirado por Ele. E aí tinha uma canção, e Deus colocou no meu coração que eu precisava fazer uma canção nesse CD para Jesus, para homenagear Ele. E eu não tinha essa canção, e faltava essa canção. Eu falei, pastor, por favor, me espera, porque ainda falta uma canção. E aí, irmãos, eu fui para dentro do meu quarto, orando com a minha esposa, e Deus me incomodou de botar o celular para gravar. Rapaz, a gente começou adorando ao Senhor no espontâneo, a gente começou orando e ao mesmo tempo cantando, e veio a última canção. Nome sobre todo nome, musicão. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, nome sem igual. E veio essa canção. Então fica aí um recado para você que está querendo fazer aí, né? Um trabalho, querendo gravar um CD, querendo gravar aí uma faixa. Peça ao Senhor inspiração, vai para dentro da Bíblia, começa a orar, tira um tempo com o Senhor e Deus vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. Amém? Moisés, agora é o momento que a galera mais gosta. A galera adora uma polêmica, Moisés. Oh, meu Deus. Vamos lembrar aí algumas, Moisés? Algum perrengue aí que você já passou como músico, como... Rapaz, falei como música que eu lembrei de um amigo nosso que na hora do solo sempre os cabos, os pedais pararam. Mas um perrengue geral aí, como músico, como ministro, enfim. Rapaz, já aconteceu muita coisa. Eu já levei... A gente foi ministrar numa igreja uma vez que o microfone estava dando choque direto, cara. Rapaz, eu levava cada choque na boca. Mas tem choque na guitarra, da guitarra você tomou também não? Não, eu tô no microfone, eu já levei na boca. Na boca. Rapaz, você não tava descalço, não? E eu fazia sinal pro camarada do som, e o cara não tava entendendo, e eu levando choque. O microfone. Teve hora que eu parei, irmãos, eu tô levando choque direto aqui. Falou no meio do culto? No meio, eu tive que parar, falei, irmão, eu tô levando muito choque. Já teve uma vez que a gente foi tocar e a gente tava fazendo um ar livre, de repente o tempo mudou, o braço da guitarra, do guitarrista que estava comigo, empenou todinho, as cordas encostaram nos trastes, o camarada não conseguiu tocar nada. O tempo que loucura.
Outro perrengue que a gente passou, a gente foi fazer a Marcha para Jesus no trio. Eu não sei se você estava tocando com a gente nesse dia, o trio encostou, né? No fio, na fiação. Meu Deus. E eu gritei, tava minha esposa e minha filha com as mãos na ferragem do trio, eu gritei, tira a mão daí. Isso, olha, gente, foi uma coisa. Eu pensei que eu ia perder a minha esposa e a minha filha naquele dia. Tá doido. Olha, eu fiquei descontrolado. Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo foi pra lona. Engraçado Foi um que perrengue muito doido. o pessoal às vezes acha que é tudo muito lindo, né? Acha que é muito O lindo. irmão é uma benção e tal, mas não sabe o quanto é difícil, Gente, né? quer ver? Então eu vou te mandar uma pra você que acha que é muito fácil. Nós fomos ministrar numa igreja uma vez, irmãos. Quando a gente chegou lá, o ministério da igreja estava ministrando no nosso lugar. E eu falei, o que houve, pastor? O pastor falou, rapaz, teve um rapaz aqui agora há pouco, de moto, dizendo que você mandou dizer que não vinha tocar mais. Uia. E até hoje, gente, eu não sei quem é esse camarada. Rapaz, É que o capeta. doideira é essa? Eu já perdoei, se foi o diabo não tem como eu perdoar, mas se foi alguém, tá perdoado em nome de Jesus. Que isso? Mas o cara chegou de moto e falou, ó, Moisés mandou dizer que ele não vem mais. Mandou dizer ainda. Caraca. Gente, eu já passei de tudo. Teve uma igreja que eu fui ministrar, essa vocês não vão acreditar, que um músico da igreja, o pastor tinha colocado a igreja no pano de saco, né? O ministério de louvor no pano de saco ali, no Explica propósito. melhor isso Não, daí. explica isso aí, pano de saco. Pano de saco, tipo assim, botou todo mundo de castigo ali, no propósito. Famoso, já sei, famoso. É. Você quer Famoso banco. você quer polêmica, então vamos lá. Olha E aí esse pastor falou, Moisés, eu preciso que você ministre alguns domingos com a gente, pede ao seu pastor para liberar você. E aí, irmãos, entrou uma inveja em um dos músicos do ministério local e ele escondeu um afinador da igreja, tá? Meu pai do céu. E disse, irmãos, que eu peguei o afinador, falou com o pastor que eu peguei o afinador da igreja. E eu não vou dizer a igreja porque por questão de ética, nem o pastor. E um pastor, graças a Deus, irmãos, que um pastor amigo meu, esse eu posso dizer o nome, pastor Azés, da casa do pai, esse pastor na época congregava nessa igreja. E ele falou, pastor, eu não acredito, eu conheço Moisés, eu sei quem é Moisés, eu não acredito que Moisés fez isso. E ele começou a procurar, ele achou o afinador escondido na gaveta do gabinete do pastor, embaixo da gaveta. Gente, isso aí, eu fiquei muito triste, irmãos. Eu não queria nem voltar mais nessa igreja. Desanima, né? Mas acabei voltando, fiquei um ano depois liderando os jovens nessa igreja. E graças a Deus passou, mas são coisas que a gente enfrenta. É difícil. Moisés, a gente que tá chegando já no final, eu sei que o papo é muito rápido, mas como eu tava te falando, a gente tá planejando aí ter outros momentos, fazer um louvor também, né? Vai ser bom puxar demais. um violãozinho. Isso. Vai ser top. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí das suas redes sociais, onde o pessoal te acha, canal no YouTube. Pode mostrar o CD, também tem no YouTube lá esse as aqui faixas? Tem, algumas faixas já tem. Esse aqui foi o meu último trabalho, tá? Um CD que foi gerado com Marcinho e Dedé. Marcinho e Dedé, lá no estúdio. Eu não sei se o estúdio funciona ainda, né? No Blast Sound Studio. Tudo novo, um CD muito legal, tem algumas faixas, tá? Em breve a gente vai ter em todas as plataformas. O primeiro CD a gente já tem, tá? Você me acha lá nas plataformas digitais, Moisés Gama. Rede social, você me acha no YouTube, né? Moisés Gama. No Instagram também. Você digitou Moisés Gama, com Z, Moisés tá? com Z, né? Moisés o com Z. diferencial disso daí. M-O-I-Z-E-S, tá? Você me acha. E eu queria falar para vocês também, se vocês puderem, a gente vai estar na sexta-feira em frente ao Hudson, no terminal ali, fazendo um happy hour com a banda. Vai ser de 6 às 7, louvor e adoração, vai ser muito legal. E se você estiver passando por lá, se puder ir lá, vamos estar adorando ao Senhor, tá? Em nome de Jesus. E a gente queria, Moisés, estar te agradecendo por estar aqui. Eu que agradeço. Eu convidei e prontamente aceitou esse convite, esse desafio, né? Que acaba sendo um desafio. É verdade. E, cara, foi muito bom bater esse papo.
Eu acho que também pra galera que tá assistindo vai ser bem legal. Com certeza. Eu queria que você desse, pra finalizar, uma dica, porque esse podcast a gente quer, assim, além de trazer essas experiências, a gente gosta de deixar dicas pra ministério de louvor, enfim, o que você sentir de dar uma dica. Pode ser pro guitarrista, pode ser pro ministério, pode ser pra Pode quem ser você pro quiser. líder. Pro líder. Você deixar uma dica assim pra galera, pra crescimento, né? A gente quer isso. Irmãos, a dica que eu vou deixar, você vai achar no livro de Atos. Estevão, quando ele foi chamado, houve ali uma intriga, né? Uma contenda ali dos gregos com os hebreus, que as viúvas elas não estavam sendo sustentadas, as viúvas dos gregos. E aí os discípulos mandaram chamar homens cheios do Espírito Santo para que cuidassem daquelas questões, para que eles se dedicassem à palavra. E aí, irmãos, a gente entende ali, tá? Eu aprendo muito com isso, que o Senhor mandou chamar pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Então, antes de você subir no altar, antes de alguém te convidar para fazer parte do ministério, para você tocar, seja cheio do Espírito Santo. Porque com a presença de Deus na sua vida, você vai ser submisso, você vai ser compromissado, você vai ser dedicado, você vai estudar, você vai se empenhar na obra de Deus, porque o próprio Espírito de Deus vai te guiar em toda a verdade. Então a dica que eu deixo é essa: seja cheio antes de ser chamado, não deixe se encher depois de chamado. Amém? Amém. Deus abençoe. Mas é isso, brigadão. Um beijão lá pra Amém. família lá, pra todo mundo Amém. que ficou lá. E se Deus quiser, Beleza. na próxima a gente vai estar fazendo esse Vai ser muito legal. Tô movimento e ansioso. relembrando algumas canções Amém. aí. Eu tô ansioso. Mostrando, né, algumas composições também Glória a Deus. que são Marcaram, suas, né? E marcaram uma geração, né? Amém. Galera, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, galera. E não deixe de estar compartilhando aí pra todo mundo, tá bom? Fica na paz aí. Paz, Deus abençoe. Valeu, galera. Um abraço.